aí aviso aqui. Tá bom. Daí eu apresento aqui nessa telinha Boa mesmo. apresentação, Natália. Já liberei o YouTube. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer enorme estarmos aqui mais uma sexta-feira no nosso Centro de Estudos. Eu sou a professora Andréa Deslandes, coordenadora do Centro de Estudos, e aqui ao meu lado temos também o professor Alexandre Valença, a professora Márcia Dourado, que também são coordenadores do Centro de Estudos. Lembrando que o Centro de Estudos ele também é hoje um curso de extensão da UFRJ e uma SIG da Rede RUT. Então, muito bem-vindos e bem-vindas todos, e hoje nós temos um dia muito especial, eu tenho certeza que todos vão aproveitar muito, que vai ser um dia muito prazeroso e de muita troca, porque nós temos aqui a honra, o prazer de ter a professora Natália Mota, e a professora Natália Mota, como a Alexandre falou, né, se eu for falar aqui todo o currículo dela, eu vou ficar até meio-dia falando tudo para vocês, e aí a gente não vai ter tempo de ouvi-la falar. Então, eu vou falar muito breve. A professora Natália Mota, ela é psiquiatra, neurocientista, ela tem mestrado, doutorado e atualmente pós-doutorado pelo Departamento de Física da Federal de Pernambuco. Ela também ganhou vários prêmios, como o Prêmio de Inovação para o SUS de 2017, o Prêmio Abril 2018, foi indicada a um prêmio super importante da sua carreira inspiradora pela revista Nature, e ela também foi indicada na revista Forbes como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil em 2020. E eu gosto muito que a professora Natália Mota, além de tudo isso, ela faz questão de, na sua mini bio, sempre colocar que ela também é mãe, né? Então, além de tudo isso, ela ainda tem esse papel tão importante que é de conseguir conciliar tudo isso, ser uma referência já tão jovem na ciência e também ser mãe, né, de 2 filhos e uma enteada. Então, vai ser muito bom ouvir você falar e também você poder falar um pouco dessa sua experiência de ser uma cientista reconhecida no mundo inteiro e de também, ao mesmo tempo, ser mãe, né? Muito obrigada, Natália, por você estar aqui com a gente, obrigada por você ter aceito o convite. Ai, obrigada, Andréia. É um prazer imenso estar aqui falando, né, para vocês nessa data tão importante, né? O IPUB é um centro super importante, uma referência importante para o Brasil, né? Então, é bem importante esse momento para mim também. Obrigada a todos pelo convite. E é um prazer falar um pouco sobre esses temas, né, que eu trouxe aqui para vocês hoje uma apresentação no sentido de inspirar, né, hoje em dia as pessoas que estão fazendo ciência nessas contingências que a gente está vivendo no Brasil, né, com tão poucos recursos e tanto descrédito ao nosso papel, como que a gente faz a ciência aqui, e mostrar que a gente, mesmo nas situações difíceis, a gente consegue sim, e é mais ainda importante a gente falar sobre isso, e se ajudar e se inspirar para continuar fazendo esse desenvolvimento, porque não tem outro jeito, é a partir de conhecimentos novos que a gente consegue superar uma situação difícil como que a gente vem enfrentando nesses dias atuais. Então, eu queria já fazer essa chamada para vocês, que o que vocês vão ver aqui foram basicamente experimentos realizados aqui no Brasil com pouquíssimo investimento, e tem formas da gente fazer ciência que faz impacto mesmo em situações de escassez de investimento e de situações mais precárias. Não que isso justifique, mas que a gente continue abraçando os nossos desafios com coragem, com criatividade, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que a gente pode utilizar ferramentas computacionais, enfim, para entender esse fenômeno do comportamento humano, que tem muito a ver com a forma como a gente interage uns com os outros e como a gente
consegue compartilhar uns com os outros a nossa vivência interna. Então, a partir das nossas habilidades de comunicação, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, a gente consegue compartilhar aquilo que a gente só tem dentro da gente, né? E que não tem outra forma de sair a não ser pelo nosso comportamento, ou pela linguagem falada, ou pelo comportamento motor expresso. Então, dessa forma, a gente compreende que toda a complexidade que tem dessa interação entre humanos, né, que inerentemente é da vivência do ser humano compartilhar o que vive com outros seres humanos, isso expressa de alguma forma o nosso estado de saúde mental e da mesma forma também a maneira como a gente conseguiu desenvolver isso ao longo da trajetória da infância e da adolescência, etc. Então, para isso, a gente precisa de um tempo. Então, hoje em dia, boa parte da comunicação que é expressa a partir de palavras é utilizada como matéria-prima, como fonte de informação para os profissionais de saúde mental, para entender o que é que está acontecendo, a profundidade daquelas vivências de alguém que, por um acaso, desenvolve algum sofrimento em alguma área da sua saúde mental e precisa de ajuda. Mas essas palavras, né, essa forma de se comunicar, ela tem uma variabilidade imensa, né? E dessa maneira, há mais de 100 anos, a psiquiatria tenta colocar critérios, colocar sintomas e descrições desses fenômenos de uma maneira que a gente possa, então, prever mais ou menos como que determinadas situações podem se desenvolver ao longo da vida, prever sinais de risco, conseguir atuar de maneira eficiente na ajuda e também na mitigação de sofrimento que possa ser, enfim, a gente possa atuar de maneira a proteger esse indivíduo de um sofrimento desnecessário. Mas isso demanda muito tempo, né? E hoje em dia a gente também tem outras formas de nos comunicarmos, né? A gente não só consegue expressar o que a gente tem dentro da gente a partir das nossas palavras faladas ao vivo, mas a gente também consegue, por exemplo, transmitir boa parte do que sente pelas redes sociais, conversar com pessoas importantes em ambientes que antes eram mais difíceis, ambientes mais privados ou outros ambientes, enfim. Nesses momentos de pandemia, isso traz ainda um outro valor, porque no momento em que as pessoas percebem a necessidade do isolamento social, a necessidade de ficar mais recluso, elas também precisam, de uma certa forma, balancear essa interação de uma outra maneira. E, nesse sentido, os recursos tecnológicos ajudam bastante, mas eles também dão uma nova oportunidade da gente perceber esse comportamento falado, essa comunicação em outros ambientes, o que abre uma gama de possibilidades de observação diferente daquelas situações de saúde mental como a gente nunca tinha visto antes. E tem, hoje em dia, várias maneiras da gente medir sinais que podem apontar situações de sofrimento, mas também situações de desenvolvimento de saúde mental a partir da fala. Então, hoje eu não vou falar de psicomotricidade, nem do comportamento motor, que também é outro setor extremamente importante para a gente entender esse desenvolvimento da interação da cognição social. Eu vou focar aqui nas formas como a gente pode, então, extrair medidas a partir da fala, e medidas que possam, então, nos revelar informações sobre, principalmente, 3 setores. Informações sobre a nossa organização mental, que é essa capacidade que a gente tem de expressar uma sequência de eventos de maneira
que seja compreendida na sua complexidade, porque está escutando. Também expressar tons emocionais a partir de uma determinada fala, falando sobre um determinado assunto, e até mesmo medidas de semântica, como coerência, ou mesmo similaridade semântica, e como que determinados tópicos, por exemplo, podem invadir imaginários que sejam importantes em um determinado setor. Então, eu vou falar, a minha palestra hoje, eu vou conversar basicamente sobre sinais de sofrimento mental e como que essas novas ferramentas computacionais que nos permitem avaliar esses diferentes domínios da comunicação podem ajudar a avaliar esses sinais de sofrimento mental em diferentes situações. Mas eu também vou falar não apenas de uma situação de sofrimento, mas também de situação de desenvolvimento típico. Porque antes mesmo da gente pensar no que está aberrante, no que está patológico, no que está sinalizando alguma coisa que está fora do lugar, a gente precisa entender como essas novas tecnologias são capazes de perceber o desenvolvimento típico, normativo desses aspectos durante o crescimento e o amadurecimento de uma criança, por exemplo, se tornando adulto, né? E como que essas questões podem estar ali expressas e e quais são as bases cognitivas que apoiam esse desenvolvimento. Tá? Então, para começar, eu vou falar sobre esse conceito, né, de organização mental e o que é uma mente organizada. A maioria das pessoas utiliza algumas expressões, né, no português é bastante comum a gente falar, nossa, hoje acordei bastante desorganizado, eu tenho que organizar minha cabeça, eu tenho que fazer uma faxina mental. Então, isso dá uma noção de que a gente sabe que algo por dentro é preciso colocar numa sequência esperada para essa comunicação. Mas é difícil a gente conceituar isso. A gente até consegue entender, mas é difícil conceituar. No entanto, a gente tem essa ideia de que uma cadeia de pensamentos é capaz de organizar uma sequência de eventos e muitas vezes trazer uma perspectiva importante para a gente compreender o que tem vivenciado no dia a dia. Principalmente questões que são mais difíceis de serem, vamos dizer, digeridas, né, nesse aparelho mental. Mas algumas pessoas, como por exemplo a Stamira, essa senhora que está aqui retratada, que teve parte da sua vida documentada nesse filme, fica a dica para quem ainda não assistiu, é um filmaço. E a Stamira, ela revela várias questões importantes da vida dela. Ela, nesse filme, ela convive com o diagnóstico de esquizofrenia, que é uma patologia crônica, que traz uma série de impactos na vida social dos indivíduos que convivem com essa desordem, e dentro da gama de sintomatologia que caracteriza essa patologia, a gente tem uma série de sinais e sintomas que tem a ver não apenas com o que a pessoa está falando, o significado das palavras, mas a forma como ela fala, a maneira como ela se expressa. Então, eu trouxe um trechinho só para ilustrar, e eu queria que vocês prestassem atenção na fragmentação e na dificuldade que dá da gente entender essa sequência colocada pela Stamira. Então, ela fala assim: consciente, lúcido e ciente, e tem o sentimento, tá bom? O que fica pegando, acolhendo, gravando é o sentimento. Agora, por exemplo, sentimentalmente, visivelmente, invisivelmente, formato transparente, conforme eu já lá te disse, eu estou num lugar bem longe, num espaço bem longe. Então, a gente tem até a sensação de estar lendo uma poesia, pelo menos é a sensação que me dá quando eu escuto essas palavras, porque para mim elas fazem muito sentido no termo da descrição da fenomenologia, que é sentir esse distanciamento afetivo com as pessoas com quem ela se relaciona. No entanto, para você acompanhar esse pensamento, acompanhar esse raciocínio, isso demanda um esforço da nossa parte para colocar isso numa sequência esperada. Né? Então, pensando nisso,
nessa gama de sintomas que aí recebe vários descritores da fenomenologia, como, por exemplo, um discurso mais descarrilhado, um afrouxamento de associações, são descrições que dão essa noção de que essa fala está, de alguma forma, quebrada. Essa sequência de palavras, ela de alguma forma se perde, se afrouxa, até chegar ao ponto mais severo de uma salada de palavras, que dá a noção de como se as palavras estivessem saindo de uma maneira aleatória. Essa forma da gente perceber isso no discurso, o profissional de saúde mental faz isso de uma maneira treinada. Então, a gente treina a nossa escuta com sensibilidade para perceber isso e descrever isso com palavras. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma maneira da gente perceber não apenas esses sintomas, mas também de quantificar esses sintomas, utilizando para isso uma representação matemática inspirada na teoria de grafos. Então, como é que funciona? Eu posso escutar o paciente me contando um sonho e ele me conta que estava sonhando com um show, por exemplo. Eu posso entender essa frase, eu também posso representá-la de uma maneira que eu represento cada palavra diferente como um nó ou uma bolinha dessas, e a ligação da sequência das palavras é dada por esses links ou arestas, que podem ser direcionados. Então, dessa maneira, a gente consegue representar essa trajetória de fala como um grafo, uma rede de palavras. E dessa forma eu posso medir uma série de atributos, como, por exemplo, a quantidade de nós, que são palavras diferentes, a quantidade de arestas, que são os links, a quantidade de arestas repetidas, que são essas recorrências curtas, a gente vai falar um pouco mais delas adiante, tem várias maneiras da gente verificar como que essas associações se repetem de uma maneira curta, então repetir a mesma associação de palavras, por exemplo, ou medir a conectividade, que é algo que a gente vai falar bastante hoje, que é, por exemplo, a medida da quantidade de nós que pertencem a esse subconjunto do grafo, em que todos os pares de nós aqui nesse subconjunto têm um caminho de ida e volta. Ou seja, o nó A atinge o nó B, assim como o nó B também consegue atingir o nó A. E também a estimativa de distância entre os nós. Então, o menor caminho médio dá uma estimativa de o quanto que essa rede tem atalhos e como que ela consegue, então, estando mais conectada, diminuir esses atalhos entre os diferentes nós. Então, essas medidas nos permitem, então, caracterizar padrões de fala, o que antes os profissionais de saúde mental precisavam descrever de uma determinada maneira. Então, no contexto das psicoses, que foi onde a ferramenta foi concebida, a gente tinha a ideia de que a gente poderia, então, caracterizar essas situações especificamente vividas na esquizofrenia, que tinham a ver com esse aumento da sintomatologia, da gravidade da sintomatologia, principalmente negativista, e o impacto dessa cognição social em sujeitos com esquizofrenia. Então, aqui vocês podem ver que nesse estudo a gente analisou 60 sujeitos, foi o estudo em que a gente propôs a automatização do processo a partir desse software, o SpeechGraphs, que está disponível no site do Instituto do Cérebro. Então, a gente, dessa maneira, solicitava para os sujeitos nos relatarem um sonho, e daí a gente transformava ou representava esse relato de sonho em um grafo de palavras. E como vocês podem ver, o grafo, um exemplo de grafo representativo de um sujeito com esquizofrenia, e aqui de um sujeito que tinha também sintomas psicóticos, também estava alucinando, também estava em delírios, mas tinha um outro curso de doença, caracterizando o transtorno bipolar do humor, em que essas variações de humor eram mais importantes do que propriamente o déficit cognitivo que eles começavam a experimentar. E os sujeitos do grupo controle, que eram
pareados para sexo, idade, escolaridade, mas não tinham sintomas psicóticos. Então, quando a gente, por exemplo, conta que mede atributos de conectividade, como medir o tamanho desse LSC, isso fica claro como é diferente. Então, a gente vê aqui que nesse exemplo, o LSC desse exemplo do grupo esquizofrenia tem apenas 6 nós, muito diferente desse exemplo do grupo com transtorno bipolar do humor, onde todos esses nós participam do LSC, exceto um, e desse exemplo do grupo controle, onde todos os nós participam desse LSC, menos 2. Quando a gente pega, então, esses atributos de grafo e alimenta um classificador automático de máquina para utilizar, então, apenas essas informações de grafo para distinguir se aquele relato vinha de um sujeito do grupo esquizofrenia ou do grupo controle, a gente consegue, então, uma precisão na ordem de 94% para distinguir o grupo esquizofrenia do grupo controle e uma distinção com a precisão na ordem de 77% para distinguir o grupo esquizofrenia do grupo bipolar. Essa medida aqui é a área abaixo da curva ROC, é uma medida que leva em consideração tanto a sensibilidade quanto a especificidade do teste, mostrando então que esses aspectos são importantes para caracterizar algo que para a clínica ainda é bastante desafiador, que é fazer um diagnóstico diferencial com pouco tempo de interação com o sujeito. Mas mais do que a gente classificar e fazer um diagnóstico diferencial, é importante nesse momento da pesquisa saber o que é que isso tem a ver com a sintomatologia que o paciente experimenta. O que é que um grafo pouco conectado significa no dia a dia desses pacientes. Então, fazendo um estudo de correlação, a gente pôde perceber que sintomas negativos, medidos pela escala PANSS, eram os sintomas que estavam relacionados com essa pouca conectividade na fala. Ou seja, quanto mais severo era esse afeto embotado, aquilo que a Estamira estava dizendo, de se sentir distanciado do contato afetivo com as pessoas. Quanto mais pobre era esse contato também com o entrevistador, esse contato visual, por exemplo, quanto mais severa era a dificuldade de fazer interpretações de ditados, de metáforas, de ter esse pensamento abstrato, e quanto mais severa era a falta de espontaneidade da fala, menos conectados eram esses grafos de relatos de sonhos. Mas mais importante, então, do que a gente pegar essas situações numa desordem crônica, é entender o quanto que isso pode ser útil, por exemplo, para aqueles sujeitos que estão experimentando sintomas psicóticos pela primeira vez. Então, a gente sabe que com os métodos atuais, mesmo nos melhores centros do mundo, o diagnóstico da esquizofrenia, ele demora cerca de 2 anos para ser fechado. E normalmente essa desordem aparece no início da vida adulta. Então imagina que é uma dificuldade, é um sofrimento bastante intenso, normalmente com sintomas muito complexos, como alucinações e delírios, iniciando numa fase da vida em que esse sujeito está concluindo o ensino médio, ou mesmo entrando na universidade, começando seus primeiros empregos, começando seus primeiros relacionamentos que podem ser importantes, como esses amigos, ou mesmo namorados, etc. Nesse momento é super importante que se saiba como que essas dificuldades vão evoluir, vão progredir. Mas ainda assim, a gente tem que observar por muito tempo os pacientes. Então a gente pensou, será que quando a gente aplica essa metodologia num relato colhido ainda na primeira busca dos pacientes por ajuda nos centros clínicos, será que a gente consegue alguma assertividade nessa primeira hipótese diagnóstica? Será que a gente consegue aumentar, numa análise complementar dessa sintomatologia, essa sensibilidade e especificidade? Então, a gente coletou não apenas relatos de sonhos, mas também mostramos imagens afetivas para os voluntários, para eles relatarem essas imagens, relatarem histórias baseadas nessas imagens.
e a gente pôde colher, então, relatos de 21 sujeitos em primeiro episódio de psicose, e acompanhamos com a equipe multiprofissional do CAPS Infantil de Natal esses pacientes por 6 meses cada um, até fecharmos esse diagnóstico diferencial entre esquizofrenia e transtorno bipolar do humor. 11 tiveram diagnóstico de esquizofrenia, 10 tiveram ao final do segmento o diagnóstico de transtorno bipolar. E a gente também colheu relatos de 21 sujeitos controles pareados para sexo, idade e escolaridade. O que foi importante é que a gente só fez as análises depois que todo mundo já tinha concluído o seu segmento e tinha seu diagnóstico. E daí a gente pôde perceber, então, que aqueles sinais de menor conectividade do grafo, né, mostrando, então, LS6 menores nesse conjunto de relatos, ele era bem mais evidente nos sujeitos do grupo esquizofrenia, que receberam o diagnóstico de esquizofrenia 6 meses depois, que os sujeitos que receberam dali para frente o diagnóstico de transtorno bipolar, os sujeitos controle. Então, esses sinais, eles já estavam bem precoces, já estavam lá. E fazendo, então, uma correlação multilinear com a sintomatologia negativista medida pelas escalas psicométricas, né, pela PANSS, a gente percebeu que esse combinado de medidas de conectividade era tão fortemente associado com essa sintomatologia negativista nessa fase da doença, que era como se fosse um outro psiquiatra treinado nas mesmas escalas, fazendo a avaliação dos mesmos pacientes. Seria um índice de concordância bastante alto, um R ao quadrado de 0,88, né, mostrando então que são medidas fortemente associadas com essa sintomatologia negativista. E daí, utilizando apenas esse índice composto, a gente pôde prever, né, com o classificador de máquina, o diagnóstico de esquizofrenia que o sujeito iria receber de 6 meses para frente, com mais de 90% de acurácia. Mais importante ainda, a gente pôde classificar aqueles sujeitos que tinham a sintomatologia severa, a sintomatologia negativista severa, com 100% de acurácia. Daí, então, uma próxima pergunta que se deu será que a gente consegue fazer isso também em sujeitos falantes de outras línguas? Porque dado que a gente não utiliza nenhum corpus de base para essa análise, apenas a sequência das palavras faladas espontaneamente pelo sujeito ao relatar uma memória, será que a gente não conseguiria, então, utilizar, em teoria, poderia utilizar qualquer língua, né? Mas será que sujeitos em outra situação cultural, em outra língua, falaria e expressaria as mesmas diferenças? Então, em colaboração com a Universidade de Nottingham, a gente teve acesso a esse banco de dados com sujeitos do grupo esquizofrenia e do grupo bipolar, e a gente pôde ver que sim, é possível a gente diferenciar os sujeitos com diagnóstico de esquizofrenia, no diagnóstico de transtorno bipolar do humor, mostrando a mesma qualidade de diferenças que a gente encontrou na nossa população com dados colhidos em Natal. Uma coisa importante é que esse grupo tinha também vários dados, né, dessa coorte. Eles tinham uma avaliação mais específica sobre essas desordens do transtorno da forma do pensamento. Eles tinham também performances cognitivas desses pacientes, fazendo testes de memória de trabalho ou de velocidade de processamento cognitivo. Eles tinham escalas para ver o grau de autonomia desses sujeitos no dia a dia, na vida, né, o quanto que eles conseguiam ser autônomos na gestão da sua vida. E tinham dados de repouso em ressonância funcional magnética, vendo não só aspectos funcionais, mas também aspectos anatômicos, como o índice de girificação, né? E daí a gente, como base do TLI, são descrições de imagem, a gente utilizou nesse trabalho a descrição, a descrição dessas imagens como fonte para representação por grafos, para a gente analisar, então, os aspectos de conectividade da fala.
E daí o que a gente pôde ver é que era possível, então, para o grupo já observar isso. Eles viram que os pacientes eles tinham um grau, uma correlação de algumas dessas medidas comportamentais, mas como vários grupos, né, que estão há muito tempo, aí tem pelo menos uns 20 anos que muita gente está buscando os biomarcadores, né, nas funções cerebrais que expliquem essas diferenças, né, no curso das diferentes patologias. Eles estavam justamente buscando essas medidas, né, tanto anatômicas quanto funcionais, que explicassem essas diferenças nos comportamentos, tanto na performance cognitiva, quanto do ponto de vista psicométrico, ou do ponto de vista de autonomia. Mas nenhuma dessas medidas tinha correlação com o sinal neural. Quando a gente, então, adiciona a análise de grafos, o que é que a gente adiciona para essa análise? Ela é uma análise correlata com todos esses níveis de comportamento, então ela ocorre junto em paralelo, mas uma grande vantagem que a gente tem quando a gente coloca uma medida naturalística e espontânea, assim, do discurso, sem um viés subjetivo e sem um viés teórico de base, é que a gente consegue uma precisão grande também dessa fenomenologia. E daí, com essa precisão, a gente consegue, então, fazer essa correlação entre esse comportamento, a desconectividade da fala e a desconectividade cerebral também, funcional, e uma menor índice de girificação, uma medida anatômica desses biomarcadores. Então, dessa maneira, uma pergunta também que estava bastante importante na época era: e naqueles indivíduos que têm um risco de desenvolver psicose, ainda antes de abrir o primeiro episódio de psicose, será que esses sinais precoces já estão lá? Então, a gente conseguiu observar que mesmo no primeiro episódio, nos primeiros momentos em que o sujeito começa a experimentar esses delírios, essas alucinações, ele já começa a fragmentar essa fala. Será que a gente consegue medir, então, essa desconectividade da fala ainda em sujeitos sem pródromos? Então, novamente com a colaboração com a Universidade de Glasgow, a gente teve acesso a esses dados, né, de sujeitos em primeiro episódio de psicose, nativos em inglês também, sujeitos com alto risco clínico para desenvolver psicose e sujeitos controles. E a gente observou que os sujeitos que estavam em alto risco para desenvolver psicose não faziam diferença de conectividade com sujeitos controle. Mas hoje em dia a gente sabe também que a definição de alto risco para psicose é uma definição ainda muito pouco acurada. Apenas 30%, cerca de 30% desses sujeitos irão converter para um episódio de psicose quando a gente acompanha por anos, né, esses sujeitos. Então, o que se fez aqui foi, ao final, se diferenciar esse grupo no grupo que fez a transição para psicose e o grupo que não fez a transição para psicose, e daí a gente consegue ver que realmente o grupo que abriu um episódio de psicose no tempo de acompanhamento fazia uma menor conectividade da fala em comparação àqueles que não fizeram a transição para psicose, né? Então, vendo que esses aspectos da fala, eles são importantes para caracterizar esses fenômenos cognitivos na esquizofrenia, será que no caso das demências a gente poderia utilizar essa mesma estratégia para caracterizar algum aspecto mnêmico que possa estar influenciando essa geração de palavras? Então, a primeira abordagem que a gente utilizou em colaboração com o FMG, né, o laboratório do professor Leandro, com os dados da Laís Bertolo, a gente, então, teve acesso ao teste de fluência verbal dos voluntários. Então, nesse teste, você solicita para o sujeito falar um número maior que ele pudesse lembrar de palavras de um certo contexto semântico. Então, o maior número de animais sem repetir nenhum animal. Então, faz parte das instruções você pedir para a pessoa não repetir
nenhuma palavra que ela já tinha falado. Então, diferentemente daqueles discursos espontâneos com quem a gente estava trabalhando, a gente tem uma expectativa de que esse grafo seja realmente pouco conectado, porque a gente não quer que o sujeito repita palavras, mas a gente quer, então, que um sujeito que faz uma boa performance nesse teste gere vários nós diferentes nessa sequência, no entanto, que seja uma trajetória linear, né, que não tenha recorrências. E daí é o que a gente encontra, então, nos sujeitos controles, né, uma linha, né, mostrando, então, uma sequência de palavras diferentes, né, em nomes de animais. No entanto, os sujeitos com uma deficiência cognitiva moderada ou sujeitos com demência de Alzheimer fazem essa repetição de palavras de maneiras diferentes, com padrões diferentes. Então, o que é que a estratégia de grafos adiciona a essa análise? É que a gente não só conta a quantidade de erros e a natureza dos erros, mas a gente consegue, então, um impacto muito importante naquilo que você previa como uma trajetória de palavras linear. Então, toda a vida e a distância em que ocorre essa repetição de palavras importa e impacta na estrutura geral do grafo, de uma maneira que a gente consegue sensibilizar esse teste para diferenciar, inclusive, sujeitos que tenham só um impacto cognitivo moderado de sujeitos controles, por exemplo, que muitas vezes pode ser difícil de caracterizar apenas pela clínica, né? Mas mais importante aqui é perceber que certos tipos de erro, como por exemplo, fazer a repetição da palavra compondo esses loops de 3 nós, né, esses ciclos de 3 nós, é algo que acontece com muito mais frequência no grupo com demência de Alzheimer, mostrando que essa repetição bastante curta é algo bem mais frequente nos sujeitos que têm um impacto maior pela demência de Alzheimer, tá? Mas, de outra forma, que outra forma a gente poderia avaliar isso, né? O discurso naturalístico, ele permite, então, uma maneira muito mais ampla da gente olhar para essa produção verbal e, na verdade, é a forma como a gente se comunica mesmo no nosso dia a dia, é a maneira como a gente realmente impacta a nossa cognição social, né, que vai determinar um sofrimento para esses sujeitos que estão experimentando a perda dessa capacidade durante seu envelhecimento. Então, nesse estudo que está agora em revisão, em colaboração com a professora Lília Rubner, da PUC do Rio Grande do Sul, a gente teve acesso, então, à descrição de uma imagem de cachorro, né, uma imagem relativamente positiva para esses sujeitos, e eles então nos descreviam essas imagens contando histórias, e daí a gente representa então esse relato como um grafo. E o que a gente consegue ver é que, parecido com o que a gente encontra com os sujeitos que têm um déficit de cognição na esquizofrenia, a gente também encontra uma menor conectividade geral dos sujeitos do grupo de demência de Alzheimer em comparação aos sujeitos do grupo controle, que estão pareados para sexo, idade e escolaridade. Uma coisa interessante também aqui é que quando a gente vê as correlações com aspectos de memória, uma coisa que salta aos olhos é perceber que a relação com memória semântica ela é mais importante para o grupo de demência de Alzheimer e, no entanto, a relação com memória episódica é importante para o grupo controle, mostrando que aspectos cognitivos diferentes em situações diferentes podem impactar nesse padrão de conectividade dos grafos. Então, essa base cognitiva que permite com que a gente gere histórias, conectando, né, trazendo todos esses componentes no início, voltando para esses componentes ao longo da história, são bases cognitivas complexas que precisam ainda de bastante estudo para a gente conseguir entender dentro de cada uma dessas contingências,
quais são as bases cognitivas que são importantes para explicar esse padrão, né? Outra utilização que a gente fez recentemente foi com estudos de psicodélicos. E por quê? Quando a gente fala de psicodélicos, é muito comum no campo que as pessoas usem essa analogia com as próprias psicoses, né? Mas isso também traz uma série de, vamos dizer, preconceitos, né, em relação ao uso dessas substâncias, né, como se a fenomenologia observada sob efeito dos psicodélicos fosse exatamente a fenomenologia observada, por exemplo, numa situação como a esquizofrenia. No entanto, a gente sabe que as psicoses podem acontecer nas mais diversas formas, de maneiras transientes ou de maneiras com maior impacto cognitivo, e foi isso que a gente tentou mostrar, então, nesse artigo, em colaboração também com um grupo inglês, o professor Robin Cowart-Harris, e também na coordenação do professor Enzo Tagliasucci, de Buenos Aires. Então, o que a gente viu aqui foram sujeitos voluntários de pesquisa sob efeito de LSD ou sob efeito de placebo, e eles passaram, então, por esse efeito agudo, e daí eles descreviam uma série de situações da experiência psicodélica, e a gente representou aqui como grafo, então, um trecho dessas experiências, que era quando eles falavam sobre uma sensação parecida com um sonho. E como esse relato de sonho poderia ser comparado com os relatos dos sujeitos que estavam no episódio de psicose, então a gente usou o mesmo índice de desorganização usado para caracterizar esquizofrenia em sujeitos que foram coletados aqui no Brasil, em sujeitos com o diagnóstico de transtorno bipolar, em sujeitos sem sintomatologia psicótica, né? Então, a gente pôde observar que sim, realmente, sob o efeito do LSD, a gente tem um aumento dessa desorganização, é um aumento transiente, depois ele retorna aos níveis de base, mas esse aumento da desorganização, dessa desconectividade do grafo, não chega aos níveis que a gente encontra em sujeitos que tenham o diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo. Eles chegam no máximo ao nível dos sujeitos que têm o diagnóstico de transtorno bipolar do humor, e tem essa característica mais transiente também. Então, agora mais recentemente, né, esse artigo em colaboração com o professor Paulo Matos, um artigo do primeiro autor, Rafael Martins, a gente teve, então, a oportunidade de estudar esse tipo de tarefa, que é um reconto de uma história por sujeitos que têm um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas que já são adultos também. E o que a gente observou a partir dessa análise é que aquele balanço entre as recorrências longas e curtas, da mesma forma como a gente conseguia prever a partir dos estudos com esquizofrenia, a gente podia perceber que também tem um impacto aqui nas histórias contadas por sujeitos que têm um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mas num outro padrão também, que caracterizam mais essa gama de sintomatologia relacionada à hiperatividade. Então, quando a gente pede para os sujeitos recontarem uma história, a gente representa essa história como um grafo e consegue, então, medir a conectividade pelo número de nós participantes do LSC e medir também o quanto que ocorre essa recorrência curta, que é o L1, que é a repetição da mesma palavra em sequência. É a recorrência mais curta que a gente consegue ter. Então, a gente observa aqui que tem uma correlação dessa sintomatologia, principalmente a sintomatologia relacionada à hiperatividade, à impulsividade, com um aumento dessas repetições curtas em detrimento da conectividade geral do grafo, né? Mostrando, então,
que essa sintomatologia impacta também esse padrão de fala num outro contexto, tá? Dessa maneira, como eu falei para vocês, é importante a gente perceber isso do ponto de vista patológico, mas antes de tudo a gente precisa entender como que essas características se desenvolvem tipicamente, para que a gente não venha a patologizar um comportamento saudável, um comportamento típico, pelo desconhecimento dessa curva de desenvolvimento normotípico. Então, os primeiros estudos que a gente pensou foi, já que, dado uma situação de déficit dessa cognição, a gente encontra uma associação com uma menor conectividade dos grafos, será que ao longo do desenvolvimento típico de uma criança que começa a aprender a ler, por exemplo, que está na escola, que está socializando, que está tendo as suas primeiras grandes experiências de formar laços sociais, além da sua família, será que isso também ocorre com um aumento também dessa conectividade ao longo do desenvolvimento? E quais são as bases, né, cognitivas importantes que suportam esse desenvolvimento? Então, um dos primeiros estudos que a gente fez foram nas escolas públicas em Natal, e a gente, então, estudou relatos, era o mesmo protocolo de contação de histórias, né, a partir de imagens que a gente mostrava para os alunos. Foi um trabalho super divertido de fazer, né, com crianças de 6 a 8 anos de idade, na hora do recreio, super simples, um protocolo de nem 10 minutos, assim, completo. Foi um prazer imenso fazer esse trabalho. E daí a gente pedia, então, para os sujeitos relatarem essas historinhas, assim como também relatos de histórias pessoais, né, das memórias mais antigas que eles conseguiam lembrar naquele momento, por exemplo. E daí a gente representou essas histórias por grafos e correlacionamos, então, essas medidas de grafo como conectividade com a performance acadêmica ao final do ano, né, com a provinha Brasil de matemática e leitura. Também vimos a relação com performance cognitiva, com as matrizes de Raven, com índice de QI, e com performance em testes de teoria da mente. E daí esses testes de teoria da mente são essa base dessa cognição social que a gente está falando aqui desde o começo. Então, a gente sabe que a gente não nasce com a consciência de que esse espaço interno que a gente tem, que a gente chama de consciência, que a gente chama de pensamentos, né, que são meus, não são dos outros, isso é uma coisa que a gente desenvolve ao longo da infância, geralmente na primeira infância. Então, crianças, geralmente abaixo dos 4 anos de idade, tem dificuldade de entender que algo que ela sabe, numa historinha, por exemplo, num cartoon, o personagem não sabe. Então, nesses testes, basicamente, você infere se a criança é capaz de fazer, de compreender da perspectiva do personagem algo que esse personagem não sabe, mas a criança sabe. Então, são uma série de cartoons em que a criança ela precisa ter desenvolvido já essa habilidade de perceber que o personagem tem uma perspectiva diferente da dela para poder, então, acertar no teste. E daí a gente mediu, então, essas características e o que a gente viu em linhas gerais é que aquelas crianças que tinham uma pior performance, tanto nos testes de inteligência global não verbal, quanto nos testes de teoria da mente e depois na performance de leitura ao final do ano, eram crianças que contavam as histórias, né, baseadas em imagens que elas tinham acabado de ver, montando grafos de menor conectividade, né, bem diferente de crianças que tinham uma boa performance tanto cognitiva quanto acadêmica e estavam nas mesmas escolas, nos mesmos contextos, né, mas que conseguiam então fazer histórias bem mais complexas e mais conectadas. Tá? Da mesma forma é importante a gente entender, sim, no estudo de correlação desses primeiros resultados, uma coisa que é importante de falar é que a gente poderia entender que essas correlações
entre performance de leitura, por exemplo, e conectividade de grafos, poderia então ter sido mediada pela inteligência global ou até mesmo pela performance de teoria da mente. Mas não foi o que a gente percebeu. Quando a gente faz um estudo de ajustamento dessas correlações, a gente percebe que a relação da conectividade de grafos com a performance de leitura, ela ocorre de maneira independente, que foi algo que nos surpreendeu e daí motivou também um segundo trabalho, que foi olhar para aspectos de memória, para entender um pouco mais sobre isso. Uma coisa também que chamou a atenção é que era necessário que as crianças estivessem falando das imagens que elas tinham acabado de ver. Quando elas estavam contando, por exemplo, as memórias mais antigas que elas tinham lembrança, ou a memória do dia anterior, essas relações, tanto cognitivas quanto as relações com a performance acadêmica, não apareciam. Então, tinha algo que nos sinalizava que esse componente de memória verbal de curto prazo poderia ser importante para explicar essa relação. E nesse sentido, então, a gente foi atrás de ver se seria um componente de memória especificamente verbal, ou se seria, na verdade, uma habilidade de memória mais generalizada também do campo visoespacial, e se era necessário, então, que fosse apenas a estocagem em curto prazo de uma determinada natureza de informação, como por exemplo verbal, ou se era necessário que houvesse a manipulação dessa memória a partir de testes, por exemplo, de memória de trabalho. Então, o que a gente percebeu é que essa capacidade de falar fazendo grafos mais conectados estava relacionada especificamente à performance de curto prazo verbal. Então, a gente não encontrou correlação com a performance de memória visoespacial, nem com memória de trabalho. Era apenas a quantidade de informação verbal que a criança era capaz de reter, que influenciava e impactava na conectividade dos grafos que ela gerava. Então, basicamente, é como se, para a gente contar uma história, a gente primeiro contextualiza, apresenta os personagens, diz algo sobre esse contexto, depois no meio da história recupera essas informações que você planejou, né, que você já tinha, já sabia desses personagens, desses contextos, e na hora da conclusão você consegue conectar todas essas informações. Então, para isso é importante que a criança, no momento do planejamento da fala, tenha uma capacidade boa de estocagem dessas informações verbais, né? Mas daí fica uma pergunta importante também. Será que essas características de falar dessa maneira bem conectada tem a ver mais com a idade? Será que apenas a natureza é capaz de desenvolver isso a partir do a partir de estar imerso numa comunidade de pessoas que falam dessa determinada forma, né? Como, por exemplo, aprender a falar é algo que se dá de uma maneira bastante natural, você não precisa ensinar uma criança a falar, ela começa a falar só de estar imersa num ambiente de adultos falantes. Ou será que é importante educação formal, que nem a leitura? Para uma criança ser leitora, não basta ela estar convivendo com pessoas leitoras, ela precisa ser ensinada a ler e a escrever. Então, será que esse treino é importante para ela desenvolver essa forma de falar? Qual será o fator mais importante para o desenvolvimento dessa característica? Então, a gente fez essa pergunta analisando uma coorte maior de 214 sujeitos e uma coorte também bastante diversa. A gente tinha sujeitos de 2 a 60 anos de idade e de 0 a 20 anos de escolaridade, e de uma maneira bastante, enfim, não pareada nesse sentido, porque a gente tinha vários adultos já iletrados nessa coorte, assim como a gente também tinha pessoas jovens que tinham alto nível de escolaridade. Então, a gente conseguiu, a partir da diversidade desses dados, caracterizar esses aspectos. E o que a gente percebeu é que, para aqueles sujeitos do desenvolvimento típico, a gente tem, em linhas gerais, a migração de um padrão de fala
que privilegia as recorrências curtas, né? Os ciclos de um nó, a repetição das mesmas associações de palavras, e tem, portanto, uma conectividade geral mais baixa, para passar para um padrão mais característico da fala de um adulto, em que você conecta globalmente todas as palavras utilizadas, repetindo pouco frequentemente as mesmas associações, né? Então, quando a gente faz um estudo de correlação, a gente percebe que para os sujeitos com desenvolvimento típico, a gente tem uma correlação importante aqui em negrito e significativa desses atributos de grafo com a idade, né? No entanto, quando a gente ajusta essa correlação de idade por nível educacional, essa correlação perde o seu nível de significância. No entanto, quando a gente pega a correlação desses atributos de grafo com nível educacional, ela é bastante significativa e se mantém significativa mesmo depois dos ajustes por idade. Outra coisa importante é que os sujeitos que tinham sintomas de psicose não mostram nem correlação desses atributos com idade, nem correlação com escolaridade, mostrando mais uma vez que numa contingência diferente, numa situação de desordem, o que a gente tem de bases que possam nos mostrar associações de bases cognitivas com essas características de grafo são de uma ordem diferente, mostrando também da mesma forma que o efeito dessa educação formal em pessoas que desenvolveram sintomas psicóticos é também diferente nessa característica de padrão de grafo, tá? Então, aqui a gente percebe de uma maneira bem forte que o nível educacional, nesse sentido, é mais importante do que apenas a idade para explicar essa maneira de falar compondo grafos bem conectados, né? Aí a gente avança um pouquinho nesse estudo, mostrando que é possível, então, fazer curvas que tentem mimetizar como que ocorre esse desenvolvimento. Então, aqui a gente utilizou um modelo assintótico em que a gente previa que iria acontecer um desenvolvimento acelerado no início dessa dispersão de dados, para depois, ao longo dos anos de escolaridade, haver uma estabilização em um determinado ponto assintótico e começar a estabelecer esse platô, né, esse padrão mais típico, por exemplo, da fala adulta. A partir desse modelo, a gente também pode observar qual é esse ponto em que começa esse amadurecimento a acontecer e essas medidas começam a ficar mais estáveis. Então, a gente vê aqui que, por exemplo, para recorrência curta, a gente tem um amadurecimento bastante precoce, então o primeiro ano de escolaridade já é o suficiente para reduzir essa recorrência curta. No entanto, o amadurecimento dessa característica de conectividade, ele se dá de uma maneira muito mais lenta. São necessários 13 anos de educação, medidos nessa coorte, né, para a gente ter a estabilização dessa medida e obter esse padrão mais adulto de fala. Então, a gente vê aqui que realmente há uma complexidade importante no desenvolvimento desse padrão, que não é algo que depende de um evento, de uma coisa específica, é algo que depende mesmo de uma perspectiva de desenvolvimento para acontecer de maneira plena, tá? Então, mas se realmente é educação e não a idade que determina esse desenvolvimento, o que a gente espera é que adultos iletrados, por exemplo, desenvolvam, então, características de conectividade de grafo que sejam mais semelhantes às histórias contadas por crianças na pré-escola, antes de aprenderem a ler, do que mesmo por adultos letrados. E é o que a gente encontra, então, nessa amostra independente, né? Aqui até uma história engraçada de bastidores de paper, porque o revisor, ele trucou a gente, né, no Brasil,
falando, então eu acho que é importante, se for educação mesmo, que vocês façam um experimento controle e coletem uma população de adultos iletrados, independente do estudo, para mostrar que eles fazem a conectividade que não é diferente de crianças pré-escolares, também outra amostra independente, e é diferente dos adultos letrados. E a gente está, então, né, numa contingência no Brasil, então eles deram 2 meses para a gente coletar esses dados, e foi possível justamente porque a gente tem, infelizmente, uma amostra grande de adultos letrados, né, no Nordeste do Brasil. Mas basicamente foi isso, a gente consegue realmente ver como que escolaridade afeta a performance nesses 3 grupos. E daí, então, a gente pensa ampliando esse olhar não apenas do ponto de vista desenvolvimental, como que será que isso impactou na própria produção literária ao longo da história da literatura? Se a gente vê que a literatura tem esse contexto importante de desenvolvimento de uma criança, no comportamento de uma criança, ao momento que ela começa a se adaptar à leitura, é importante a gente entender como que aconteceu esse desenvolvimento ao longo da própria produção textual. E daí a gente analisou, então, um banco de dados montado no laboratório com mais de 700 textos históricos, que vão desde o primeiro texto escrito, né, na Sírio-Mesopotâmia, na cultura suméria, passando pelo Egito Antigo, cultura hindu, judaico-cristã, greco-romana, persa, medieval, moderna e literatura contemporânea. Então, a gente faz essa análise de 5.000 anos de história da literatura para ver exatamente, utilizando o mesmo modelo aplicado para o desenvolvimento infantil, a gente aplica aqui para o desenvolvimento histórico, para ver se existem semelhanças e quais são as analogias que a gente pode tirar. E, em linhas gerais, o que a gente percebe é que a mesma direção de desenvolvimento é capaz, a gente é capaz de caracterizar nesses textos históricos. Então, ao longo da história, os textos mais antigos, eles tinham um padrão de recorrência curta mais alto e um padrão mais baixo de conectividade, e daí ao longo da história da literatura, o que acontece é uma redução dessas recorrências curtas e um acréscimo com estabilização das recorrências longas, né, principalmente pelo LSC, pelo índice de conectividade, estabilizando principalmente após a era axial, né, mostrando como essas medidas ficam estáveis e permanecem até os dias atuais, mostrando então a semelhança com o próprio desenvolvimento de uma criança ao começar a ler e se educar na escola. Mais importante do que isso também é a gente perceber que as pressões sociais também influenciam bastante nesse desenvolvimento. A gente está inserido num contexto de uma cultura que tem essa ferramenta adicional à nossa memória de registrar as nossas histórias em livros, em textos. E dessa maneira, essa pressão social nos traz também uma mudança no nosso comportamento, de uma maneira que a gente percebe que se a gente sair do ponto da performance de crianças na pré-escola, a gente encontra um desenvolvimento em que a gente cresce a conectividade, o LSC, aqui atentem que, só por uma questão didática, a recorrência curta está indo da mais alta para mais baixa, tá? Então, a gente vê que a gente, numa pressão de uma cultura literária, de tradição literária, a gente vê esse desenvolvimento que aumenta essa conectividade geral e diminui a recorrência curta. Diferente de uma pressão de tradição oral. Então, analisando relatos de adultos ameríndios que precisam, então, de um outro componente minêmico para registrar a sua cultura, né, e passar para os seus descendentes a partir da memorização das suas próprias histórias
narradas e narrar para os seus descendentes, a pressão cultural é outra e determina um outro tipo de proficiência, em que você tem uma maior repetição das recorrências curtas, muito provavelmente privilegiando essas capacidades mnemônicas de guardar, de estocar essa tradição oral, em detrimento da conectividade geral, né? Encontrando aqui o setor das poesias, né, que tem uma característica totalmente própria, que é cultura literária, mas bebe muito da fonte das canções e da tradição oral. Então, como modelo teórico, né, a gente hoje em dia trabalha com essa hipótese, ainda precisa de muito trabalho para a gente testar, mas de que a gente teria um começo, um ponto de partida inato, que dependendo da pressão cultural, desenvolveria para um lado na pressão literária ou para outro lado numa tradição oral. E para concluir, eu queria falar um pouco de um estudo que a gente realizou no ano passado e lembrar que a gente está num momento muito difícil, em que nem todo sofrimento mental que a gente tomar conhecimento hoje em dia necessariamente significa ser um transtorno. Há muito sofrimento mental que acontece justamente por haver uma quebra nas condições de socialização que a gente tem por conta da necessidade que é patente, que é extremamente importante de manter o isolamento social. Isso impacta as nossas relações de trabalho, isso impacta as nossas relações pessoais com as pessoas que a gente convive dentro de casa, e tem várias maneiras e várias vias de serem experimentados sofrimento mental, mesmo que seja em forma de reação, não necessariamente patológicos, mas é importante a gente cuidar desse olhar para não patologizar todo o sofrimento mental e da mesma maneira para evitar que esse sofrimento mental seja cronificado e daí desenvolva uma patologia. Então, nesse sentido, ano passado a gente realizou esse estudo em que a gente previu que realmente deveria ser importante a gente olhar para o impacto dessas medidas de isolamento social e desse medo relacionado também à contaminação e como que isso poderia, por exemplo, influenciar na própria natureza dos fenômenos oníricos experimentados por sujeitos que não tinham sofrimento mental anteriormente. Então, para isso é importante que a gente entenda um pouquinho por que a gente sonha, né, e por que a gente desenvolveu ao longo da evolução esse momento do sonhar durante o nosso momento de sono. Né? Hoje em dia, tem a teoria psicanalítica extremamente importante para isso. Eu vou falar aqui de duas teorias que bebem muito da fonte da psicanálise também, muitas vezes sem citar de uma maneira correta, mas vocês vão ver que em todas elas tem um senso, né, uma noção desses restos diurnos que são indícios de que as memórias do dia a dia estão sendo trabalhadas nesse momento de imagética onírica. Então, pela teoria da regulamentação, regulação de emoções, né, nas memórias, do Tore Nielsen, a gente tem essa ideia de que as memórias afetivas que são adquiridas durante a vigília são reelaboradas, ressignificadas durante os sonhos, de maneira que a gente consiga, então, fazer uma metabolização dessas memórias. É como análogo a um processo de digestão, quando a gente adquire um alimento, nosso aparelho digestivo, ele processa esse alimento de maneira que ele retém aqueles nutrientes que são importantes para o organismo, mas excreta as toxinas que não vão fazer bem ao organismo. Da mesma maneira, quando a gente adquire memórias novas, principalmente memórias traumáticas, que têm um impacto afetivo, um impacto emocional muito importante, é importante que a gente grave os conteúdos para aprendizado, mas não é importante que a gente sinta o mesmo tom emocional que experimentou no momento do trauma, senão fica difícil continuar vivendo com aquela informação. Imagina
que toda vida que você passasse por um local onde você foi assaltado, por exemplo, você sentisse exatamente a mesma descarga adrenérgica, a mesma sensação de desconforto, a mesma vontade de chorar, o mesmo medo que você sentiu no momento do assalto. Seria muito difícil, mas é importante você gravar qual era a rua, qual era o lugar, se você estava sozinho, se não estava, todos esses aprendizados fazem parte do contexto. Então, por essa teoria, você teria, então, a partir dos sonhos, do mecanismo onírico, uma maneira de você ir atenuando esse tom emocional dessas memórias, permitindo com que as pessoas possam conviver com situações traumáticas, por exemplo. Da mesma forma, duas teorias do Antti Revonsuur tratam dos sonhos como se fosse um simulador de realidades prováveis no futuro próximo. Então, a partir dos seus sonhos, você poderia, por exemplo, experimentar situações ameaçadoras e daí treinar habilidades que possam te dar uma vantagem para enfrentar essas ameaças, ou mesmo uma maneira de você fazer uma simulação de habilidades sociais importantes para que você esteja mais adaptado no momento seguinte. Então, nesse contexto e no contexto da pandemia do Covid, o que a gente percebe é que tanto a simulação da ameaça do Covid poderia penetrar nesse universo onírico, quanto também a adoção de novas regras sociais, em que a gente protege o outro a partir da nossa própria adoção de novas regras de higiene, por exemplo, utilizando álcool gel, máscara, evitando o contato social próprio. Como será que isso iria, então, aparecer nessa imagética onírica? Então, para isso, a gente já tinha desenvolvido esse aplicativo para celulares, para que a gente pudesse coletar dados de maneira remota, e a gente já tinha colhido dados em 2019 com sujeitos saudáveis para testar a viabilidade do aplicativo, né? O intuito era continuar a linha de estudos com esquizofrenia, né, possibilitando a coleta remota de dados para regiões que tenham dificuldade de acesso a um profissional de saúde mental. Mas quando a gente ia testar o aplicativo em pacientes, veio a pandemia, os hospitais foram fechados, né, nesse sentido para pesquisas, e a gente então resolveu convidar novamente aqueles voluntários saudáveis que tinham testado em 2019 o aplicativo e pedir para eles voltarem a observar seus sonhos e nos relatar os sonhos durante o primeiro mês de isolamento social, então de março a abril do ano de 2020. E daí, o que a gente observou, a gente fez as medidas de grafo, né, com esses sonhos, né, os sonhos de 2019, contrastados com os sonhos do primeiro mês de isolamento social em 2020, e a gente não só mediu as medidas de grafo, que a gente não esperava que fossem modificar, porque de acordo com o que a gente esperava, não era um impacto na cognição geral, na inteligência global, nem aspectos, por exemplo, de teoria da mente, né, ou algo mais assim. A gente esperava, na verdade, sinais de sofrimento mental que tivesse a ver com tons emocionais, então, para isso, a gente quantificou palavras que tinham tons emocionais que aqui estão demonstradas em vermelho, como, por exemplo, ficou com muita raiva, palavras que denotassem emoções como raiva e tristeza, e também palavras que fossem associadas semanticamente a determinados termos-chave. E daqui a gente adotou alguns termos, como o termo contaminação e limpeza, por exemplo. Então, para isso, a gente analisa a frequência de co-ocorrência de todas as palavras num grande corpus linguístico, nesse caso a gente utilizou o Wikipedia em português, e dessa maneira a gente consegue representar essas palavras do corpus em um espaço semântico, e a partir de vetores, né, sendo cada palavra então um vetor nesse espaço semântico, a gente consegue medir a similaridade ou a distância entre essas palavras, entre esses vetores, dentro desse mapa semântico. E dessa maneira a gente consegue ver o quanto que esse relato de sonho, por exemplo, é próximo da palavra contaminação,
ou da palavra limpeza, ou da palavra vida e morte, ou da palavra saúde e doença. Então, foi isso que a gente fez. Em linhas gerais, o que a gente pôde perceber é que os sonhos pandêmicos tinham uma maior quantidade de palavras, né? Então, as pessoas realmente estavam conseguindo produzir sonhos mais vívidos e mais cheios de informação. Não tivemos nenhuma diferença na conectividade dos grafos, como eu já falei para vocês, mas a gente viu que aumentou, mesmo controlando para essa diferença de palavras, aumentou a quantidade de palavras do conteúdo de raiva e de tristeza e palavras relacionadas aos termos contaminação e limpeza. Mais importante, no final do segmento desse mês, com os voluntários, a gente aplicou a escala PANS até para ver se tinha algum nível de sofrimento mental experimentado por esses voluntários, e o que a gente percebeu é que essas peculiaridades dos sonhos estavam sim relacionadas a essa sintomatologia que esses sujeitos saudáveis começaram a experimentar, e mais especificamente em relatos, assim, em campos de interação social. Então, justamente aqueles sujeitos que estavam tendo mais dificuldade de manter relações sociais satisfatórias nesse primeiro mês de isolamento social em 2020, foram aqueles sujeitos que estavam, por exemplo, sonhando com sonhos mais próximos de temas de limpeza, ou seja, sonhando com máscaras, com álcool gel, angustiado, com medo dessa contaminação. Então, só para sumarizar em perspectivas futuras, a gente tem consciência de que esses métodos, eles são potentes, são de baixo custos, não invasivos, então tem um potencial grande para sua utilização, mas ainda é cedo de falar dessa utilização clínica com que a gente precisa testar isso numa população bem maior, né, estudar com mais detalhes diagnósticos diferenciais, né, aqui a gente falou um pouquinho de transtorno bipolar do humor, mas é importante que a gente saiba diferenciar os diferentes estados também, é importante que a gente tenha um olhar também para outras características do desenvolvimento, como o que acontece no transtorno do espectro autista, por exemplo. Não apenas falar do ponto de vista patológico, mas falar e saber bem a questão do desenvolvimento típico e testar em diferentes línguas, né? E para isso, é importante que a gente veja curvas normativas, né? Curvas que possam nos dar aquele local onde a gente encontra um desenvolvimento esperado ou não esperado. E para isso, só fazendo uma última propaganda, esse ano a gente, um grupo de cientistas da comunidade do CIRS, né, da Comunidade Internacional de Estudos para a Esquizofrenia, criou esse grupo, que é o grupo Discourse, é um grupo interdisciplinar e global, que pretende coletar dados num protocolo comum pelo mundo afora, para que a gente possa, então, estudar esses marcadores de linguagem em diferentes contextos sociais e culturais. Então, só para concluir, eu queria trazer de novo a fala da Itamira e mostrar que numa perspectiva a gente pode pensar numa ferramenta complementar para a gente avaliar não apenas com a sensibilidade clínica, mas também com dados. E agradecer aqui ao meu orientador, Mauro Copelli, a toda a equipe do laboratório do Siddhartha Ribeiro, a todas as agências de fomento, enfim, as oportunidades que eu tive, e fazer aqui uma alusão às Cygirls, um agradecimento especial ao grupo das Cygirls, né, que é um grupo de mulheres na ciência, uma rede de apoio. Quem quiser olhar, observar um pouco mais, a gente está no Instagram, a gente faz reuniões mensais em que a gente percebe que tem situações que são realmente relacionadas a gênero e dificuldades em fazer ciência, e a gente promove esse apoio umas às outras de uma maneira prática mesmo, para que a gente possa manter essa atividade. E é isso, obrigada.
Bom, Nós é que primeiro quero... agradecemos, né, Alexandre? Já quer começar a falar, André? Não, pode começar. Bom, primeiro, super parabenizar a professora Natália Mota, né? Certamente uma das palestras mais brilhantes que eu já vi, né? Praticamente, a professora apresenta as pesquisas dela, né? Quer dizer, ela já é uma super referência nessa área, né? E quem não souber o conceito de pesquisa de ponta, é isso que a professora Natália apresentou, né? Os dados dessas pesquisas, certamente, eles constituem novos paradigmas para a neurociência. Tá? Eu só fiquei curioso em uma questão também. Como é que esse aparelho, que mede aspectos gráficos e aspectos fonoaudiológicos, tá? E se pacientes esquizofrênicos que não têm desagregação, que têm mais delírio, alucinação, se eles também, se é possível diferenciá-los daqueles com transtorno bipolar, né? E se a análise gráfica poderia constituir um instrumento diagnóstico em psiquiatria. Parabéns mais uma vez. Obrigada, obrigada. Então, o que a gente percebe do ponto de vista mesmo das psicoses é que isso é uma maneira, vamos dizer, mais específica, mais acurada para a gente caracterizar essa sintomatologia negativista. Então, a gente até consegue, a gente percebe, assim, de uma maneira muito peculiar mesmo, um profissional de saúde mental que tem experiência em perceber esses aspectos, é uma pessoa que já faz isso de ouvido, né? Vamos dizer que nem aquele músico que tem um ouvido absoluto e consegue distinguir um dó de um ré, né? Mas, de qualquer forma, mesmo o músico mais experiente, ele não consegue dizer com precisão a diferença em hertz de uma nota para outra, ou alguma coisa que caracterize melhor essa tonalidade. O que a gente percebe aqui é que os pacientes, dentro dessa variabilidade grande que essa sintomatologia negativista, de desagregação, de desorganização, eles de uma certa forma, impactam na sua conectividade de grafos. Lógico que aqueles pacientes que têm estão com essa cognição mais preservada, vai ser um pouquinho mais difícil da gente perceber, ao escutar, que tem uma diferença com pacientes com transtorno bipolar. Mas, dada a precisão dessas medidas de conectividade, isso não fica tão mais difícil. Você consegue perceber variações muito tênues entre um grupo e outro, né? Não são medidas que tenham a ver com a qualidade dos sintomas positivos, né? E tem outras medidas que parecem mais interessantes para isso. Tem uma medida que é a da coerência semântica. Então, utilizando essa mesma estratégia de medir a distância, a similaridade de um termo para um termo-chave, como a gente utilizou no estudo de sonhos, né? Vendo a distância para termos como contaminação, você pode fazer essa análise de coerência de um termo para o termo seguinte, numa fala espontânea. E daí você vê esses saltos de associações semânticas que são aberrantes. Então, isso parece ser uma medida mais relacionada a essa qualidade mesmo da fenomenologia dos delírios e das alucinações. Alexandre, aproveitar também para fazer aqui um agradecimento para a Natália. Realmente foi uma palestra incrível e eu queria até destacar essa tua capacidade, né, de falar de coisas tão complexas de uma forma tão simples, tão didática e tão bonita. Então, é uma característica que nem todos os pesquisadores têm, e realmente isso é muito importante, é que a gente tenha essa capacidade de transformar, de traduzir as informações que podem muitas vezes ser complexas para uma forma mais simples para a população, né, e todos os profissionais de saúde entenderem. E pensar nessa possibilidade tão rica
desse instrumento que você investiga, que ele não só pode ter um papel importante em fases prodrômicas das doenças, né, como um possível biomarcador, um preditor, mas como o Alexandre falou, a diferenciação diagnóstica e até mesmo a gente pensar na questão do desenvolvimento, né, normal, neurotípico e os transtornos. E vir dos transtornos mentais da infância até o envelhecimento, né? E em diagnósticos que às vezes é tão difícil na clínica de diferenciar, como por exemplo você mostrou o declínio cognitivo leve, do saudável e da demência e do Alzheimer, porque o MCI, o Microcognitive Impairment, é muito difícil, né? Porque ele fica exatamente ali entre as duas fases e às vezes é muito difícil com as ferramentas que nós temos hoje de conseguir fazer essa diferenciação. A gente faz isso também no laboratório e a gente vê que mesmo quando a gente usa o machine learning para usar determinadas ferramentas, a gente vê que até a máquina tem dificuldade de diferenciar o Microcognitive Impairment do saudável e do Alzheimer, né? E aí eu fiquei com uma questão que é a da intervenção, né? Também isso não seria uma curiosidade sua, se não seria uma possibilidade de avaliação de diferentes intervenções para a gente poder ver esse desfecho clínico. Então, queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Sim, eu acredito que isso é uma questão que pode ajudar bastante no desenvolvimento de estratégias, não só medicamentosas, mas também comportamentais mesmo, e intervenções, vamos dizer, mais complexas, né, em que a gente junta diferentes ferramentas. A gente sabe que esses contextos de saúde mental, eles não são simples da gente cuidar, né, o cuidado, ele engloba uma série de situações e a gente não está, vamos dizer, habituado a observar com precisão o desenvolvimento e o impacto dessas ferramentas ao longo da saúde mental do indivíduo. Várias coisas pesam, né? Então, na hora que a gente avalia o paciente para ver se ele melhorou, às vezes ele melhorou num aspecto, mas outras contingências da vida trazem ou alguma tristeza, ou algum luto, alguma coisa assim, isso impacta na própria avaliação do profissional, de perceber como que aquele aspecto, por exemplo, cognitivo pode ter melhorado, apesar de ter tido um episódio, vamos dizer, uma reação mais triste, alguma questão, ou então alguma perda. Então, trazer essas ferramentas pode ajudar também a gente diferenciar setores que a gente queira observar uma mudança. Eu desenvolvi um determinado programa para ver como que uma criança que está em risco para psicose, por exemplo, consegue desenvolver habilidades sociais, mas tem várias coisas que podem acontecer na vida dessa criança, além da tua intervenção, né? Mas, de repente, a intervenção está ali mostrando que está segurando bastante dessa cognição e a gente tem que pensar em estratégias que sejam precisas de medir essas diferenças. Às vezes, um tamanho de efeito é pequeno, mas é importante, né? E para isso, a gente precisa de precisão na medida, né? Muito diferente a gente... as escalas psicométricas ajudam bastante, mas a gente consegue, por exemplo, numa escala como a PANSS, dar notas de 1 a 7. É muito diferente uma variabilidade numa escala que tem 7 possibilidades de uma distância de até 17 casas decimais, né? Isso nos permite ver as diferenças que antes eram imperceptíveis, dada a pluralidade de coisas que a gente avalia quando vai ver saúde mental, né? E associado a essa sensibilidade, você mostra também a acurácia, né, dessas medidas. Então, você ter a acurácia e, ao mesmo tempo, você ter uma ferramenta fácil, né, de fácil acesso, ecológica, barata, e sem contar, né, que vale a pena reforçar que esse speech graph ele está ali disponível, né, para qualquer pessoa entrar e poder utilizar. Então, isso também é uma coisa incrível que vocês fizeram. E, principalmente, né, agradecer por você estar
colaborando com a gente atualmente no Instituto de Psiquiatria, e eu estou doida para a gente poder começar esse nosso trabalho do transtorno autista, para a gente... Juliana Pimenta está aí no YouTube, vai ser muito bom a gente poder dar início a essa nova atividade. Alexandre, tem perguntas para a gente fazer? Tem bastante. Bom, começar aqui da primeira pergunta de Natália Fernandes. A diferença entre a conectividade da fala de acordo com a idade e com fatores culturais, regiões do Brasil, por exemplo, é distinguível? Super importante essa pergunta, tô doida para responder, mas eu ainda não tenho essa diversidade, né? Uma das intenções da gente de planejar esse aplicativo era justamente poder fazer estudos nesse nível de uma grande base de dados. Então, uma das ideias iniciais era justamente coletar dados em diferentes regiões do país para que a gente pudesse ver como que a gente entende essa diversidade linguística do próprio português brasileiro, né, dentro das condições sociais diferentes, socioeconômicas, enfim, regionais, tudo isso é super importante da gente entender. Né? E essa rede do Discourse, ela amplia ainda mais esse olhar. Então, eu estou fazendo parte, né, do comitê interno, mas é um grupo, hoje em dia a gente já está com mais de 60 laboratórios, né, associados, a liderança é do professor Lenan Palaniappa, no Canadá, e daí a ideia é que a gente possa gerar um banco de dados que seja diverso no sentido global, para que a gente possa realmente entender quais são as diferenças, dados esses contextos culturais, linguísticos, regionais diferentes, e como que a gente pode utilizar o máximo desse potencial abraçando essa diversidade, não tentando controlar a diversidade nos experimentos, mas entendendo que a diversidade faz parte da experiência humana, né? Alexandre, só fazendo um comentário, que essa pergunta da Natália Fernandes, ela é a nossa extensionista aqui do Centro de Estudos, ela é da Física, daqui da UFRJ, muito interessada em neurociência, e ela vai procurar você porque ela gostaria muito de ser futuramente sua aluna. Massa! Adorei! Essa pergunta já é um ótimo começo. Mais um neurocientista à vista. Bom, a pergunta... Eu estou selecionando algumas perguntas que nós não temos tempo para todas, né? Na demência, foi considerado o CDR dos indivíduos. Essa metodologia poderia ser utilizada para monitorar longitudinalmente o efeito de terapêuticas no curso da demência? Então, o CDR, acredito que não. Eu teria que olhar esse primeiro paper de 2014, eu teria que olhar para ver, mas eu não me lembro da gente ter utilizado, tá? Mas eu acredito que sim, são questões que ainda tem muito a ser feito. Assim, a gente olhou num primeiro momento apenas para o teste de fluência verbal, mas tem muita coisa para ser analisada em testes mais naturalísticos, né? Que dada a complexidade até mesmo do comportamento, a gente pode aproveitar mais da riqueza, da variabilidade desses dados, né? É o que a gente tem buscado com a professora Lídia Rubner, né? Nessa coorte que ela tem com pacientes em demência de Alzheimer e controles variados. E eu acredito que medidas de intervenção, quando a gente entender direitinho como que essas coisas estão se impactando, a gente tem algumas hipóteses estão se confirmando, mas é importante que a gente teste em coortes maiores também, em outras situações, né? E se confirmando isso, é importante que a gente perceba o potencial mesmo de avaliar terapêuticas e intervenções, do mesmo jeito que eu falei para a Andrea, né? Intervenções em geral em saúde mental. Então, se a gente tem uma maior precisão de acompanhar determinados domínios estudados desse comportamento, a gente também pode utilizar essa ferramenta para avaliar em sequências diferentes. Né? O importante entender é que esses protocolos são muito simples. Então, para quem está pensando assim, poxa, será que isso dá para adicionar no meu protocolo de pesquisa? Já está gigante. Gente, não é nem 5 minutos. É muito simples de adquirir esse dado. Você só precisa
um gravador que muitas vezes a gente tem no nosso celular, né? Então, essa pesquisa, assim, boa parte dela eu fiz com MP3, né? Na época não tinha nem gravador em celular, eu ia com MP3 para o hospital. Assim, tem muita coisa ainda, tem um potencial grande nessa questão de intervenções terapêuticas também. Tem uma pergunta que está ligada à outra, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. Então, Ana Macedo, o que significaria não lembrar dos sonhos? É uma deficiência? E Bela Stan, ela diz que o professor Siddhartha Ribeiro defende que as experiências oníricas podem ser fontes preciosas de insights para as nossas próprias vidas, né? Acho que é mais um comentário. Isso. Então, exatamente, assim, a gente pega essas fontes oníricas como um potencial oráculo, né? Como Siddhartha coloca no livro Oráculo da Noite, né? Ele se inspira também nessas teorias, né? Principalmente as teorias do Antirevon Sul, em que propõe um sonho como um grande simulador de possibilidades futuras, de um futuro próximo. Então, nesse sentido, a gente tanto possibilita viajar, literalmente, né, para um futuro ameaçador próximo e treinar habilidades que nos protejam, como a gente também treina as nossas próprias habilidades sociais. Se a gente pensar ecologicamente, né, como que a gente se desenvolveu, quais são as pressões evolutivas mais importantes para a cognição da humanidade? Uma delas era a sobrevivência a pressões, né, enfim, de situações ameaçadoras em geral, e também a possibilidade de você desenvolver melhores habilidades sociais. O grande potencial da humanidade, de sobrevivência da humanidade, é a sua capacidade de socialização. O indivíduo humano não é nada na frente de um leão. Agora, um grupo de humanos praticamente exterminou os leões da face da Terra. Se a gente, isso daí você consegue, fica bem claro, né, nos livros do Harari, quando ele coloca como que a gente enfrentou os grandes mamíferos e o impacto que foi a chegada da humanidade para o cenário dos grandes mamíferos no globo. Isso fica claro que uma das grandes forças da humanidade é a sua capacidade de socialização, de formar grupos e de, com esses grupos, poder avançar, não apenas tecnologicamente, mas também no sentido mais gregário. Então, nesse sentido, são duas pressões extremamente importantes, uma pressão de sobrevivência para simular um futuro próximo, mas também uma pressão para desenvolver melhores habilidades sociais que te permitam, então, se proteger de uma maneira mais eficiente. Então, nesse sentido, não lembrar dos sonhos pode ser muita coisa, né? Tem muita informação no que você lembra, mas tem mais informação ainda do que você não lembra, né? É uma pauta super importante em análise, né? Justamente porque tem várias situações que podem significar isso. Desde situações mais simples, como, por exemplo, consumir álcool à noite, né? A gente já sabe que o álcool atrapalha bastante o ciclo de sono e vigília, ele diferencia, ele tem um impacto importante na quantidade de sono REM que a gente tem, que é a fase do sono em que a gente mais tem sonhos, né? Até situações mais complexas mesmo, de talvez não querer lembrar de alguma coisa, ou ser muito desconfortável de lembrar dos próprios sonhos. Ok. Bom, mais uma pergunta, acho que é a última por causa do horário, da Renata Lage. Há estudos envolvendo identificação de sinais de transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo por meio da tecnologia? Essa pergunta é bem importante, né, porque a gente tem visto um aumento dos quadros de ansiedade e depressão pela pandemia, né? E Ana Macedo pergunta se o app está disponível. Ai, queria muito que ele estivesse disponível. Então, mas agora no estágio que ele está, ele ainda está muito experimental, né? No estudo que a gente fez ano passado, a gente teve uma série de falhas, assim, de compatibilidade, enfim, ainda está sendo um desafio tecnológico importante.
Inclusive, se alguém conhecer, enfim, algum programador de aplicativos que queira colaborar e que queira entrar junto para resolver esses problemas, por favor, me manda um e-mail, que isso é uma das coisas que estão mais urgentes, assim. Mas respondendo à pergunta da Renata, que é super importante também, esses marcadores para depressão e ansiedade, eu acredito que também, na perspectiva do que já se tem hoje, eles são bem viáveis também, principalmente com ferramentas que analisam o tom emocional e diferentes tipos de emoções, né? Mas tem várias limitações que são importantes da gente considerar. Porque a fenomenologia de situações como depressão e ansiedade é uma fenomenologia bastante complexa também, e que se mimetiza muito com reações emocionais que a gente tem, que são muitas vezes naturais e, na verdade, adaptativas para determinadas situações. Então, diferenciar essas reações do transtorno que pode ser um pouquinho mais complexo. O que eu acredito que seja uma forma de saída para essas situações é voltar à fenomenologia e tentar combinar características que sejam semelhantes, não apenas olhar para um determinado domínio, mas, por exemplo, uma pessoa que está num grau mais severo de depressão e não apenas reagindo tristemente a uma situação de luto, pode experimentar uma desorganização mental no nível que seja diferente de uma pessoa que está apenas no luto, né, e que está reagindo, mas ainda está mantendo sua cognição num estado mais saudável. Então, a combinação de elementos talvez tragam uma luz para caracterizar melhor situações patológicas de reações adaptativas a situações difíceis. Alexandre, como a gente não tem mais tempo, infelizmente, para continuar a fazer as perguntas, eu queria só, antes da gente encerrar, pedir para a Natália, para ela falar alguma coisa, porque eu sei que isso é uma bandeira dela e deve ser uma bandeira de todas nós, né, mulheres cientistas, que você falasse assim, para essas novas pesquisadoras, cientistas brasileiras, que muitas vezes são mães pequenos, fala alguma coisa para elas. Eu acho que a coisa mais importante, talvez, para se falar nesse momento é que você não está só, somos muitas, somos várias, né? Semana passada foi inaugurada a Rede Brasileira de Mulheres na Ciência. Eu nunca vi um aglomerado virtual tão rápido surgir, né, para mostrar essa potência. Milhares de mulheres cientistas se associando, se unindo em torno dessa tragédia que está sendo a pandemia do Covid, e cientes de que é uma situação que está pesando muito mais para as mulheres, principalmente para as mulheres em situação de vulnerabilidade social, principalmente mais para as mulheres negras, principalmente mais para as mulheres periféricas. Então, é uma tomada de consciência muito importante. E por que eu falo do poder de estar em rede, do poder de se unir? Que é para você saber que você não está sozinha. Boa parte das situações, dos desafios que a gente passa, a gente leva para dentro da nossa vida como se a gente não fosse capaz. E é só compartilhando isso com outras mulheres na tua situação que tu vai perceber que todo mundo passa por isso também. Então, é muito comum você ver 2, 3 mulheres no mesmo laboratório, experimentando os mesmos desafios, se sentindo incapaz, porque tem todo um contexto social que te faz chegar nesse desafio e se sentir que não está ali representada, tá? Então, você não é a única a olhar para o quadro de líderes da tua universidade e não se sentir representada, ou de olhar para aquilo e pensar assim, poxa, isso não é para mim, isso é algo comum. Mas se você não falar isso abertamente, fica difícil você desmistificar isso dentro de você. Então, a principal atitude, principalmente para as mulheres no início de carreira, que podem proteger
o desenvolvimento do teu potencial é você compartilhar essas dificuldades. Muitas vezes você pode até nem achar que isso tem a ver com gênero, nem nada. Compartilha todas as suas dificuldades, né? E se você está numa situação tranquila, escuta as dificuldades da tua colega. Sabe por quê? É uma situação global. Um dia essa dificuldade pode chegar para você, na tua porta, né? Às vezes a gente ainda não experimentou a situação na nossa própria pele, mas vendo, ouvindo e ajudando colegas que estão na situação semelhante, você se fortalece para identificar situações que possam também ser difíceis para você. Então, a função do coletivo é super importante, inclusive para mudar o cenário de hoje em dia. E assim, só botando um adendo, a Psy Girls é isso, tá, gente? A Psy Girls é essa grande desculpa que a gente tem de se reunir todo mês para compartilhar as nossas dificuldades. Então, é um modelo assim que eu até falo, se você quiser aplicar no seu próprio laboratório, no seu próprio ambiente de trabalho, ele é super válido. Né, que é se ajudar mesmo, é entender que o problema da sua colega pode vir a ser seu problema um dia, e que isso só vai mudar se todo mundo mudar essa consciência, entender que as mulheres, elas precisam desse protagonismo, a gente precisa repensar essas lideranças também, no sentido de pensar numa atitude mais colaborativa no campo da academia, que permita mesmo que a gente aproveite melhor o potencial das pessoas que sonham ter uma carreira acadêmica. Muito bem. Bom, gente, eu vou pedir a frequência, tá? Mais uma vez, parabenizar a professora Natália Mota, né, e agradecer muito pela palestra incrível que ela nos deu, né? Saímos hoje muito ricos em conhecimento dados pela professora Natália. E, bom, semana que vem temos o simpósio de egressos do PROPSAN, né? Onde professores e pesquisadores do IPUB vão falar sobre várias linhas de pesquisa e seus alunos que se projetaram, né, em outros centros de pesquisa, inclusive no exterior. Então, é isso. Desejando um ótimo final de semana a todos e todas e, mais uma vez, agradecendo a professora Natália. Obrigada. Um bom final de semana para todos e vamos nos cuidar nessa pandemia. Tchauzinho, obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Queridona,